Eu fui molestado quando eu era criança. Sim. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma das histórias que mais marcou a minha vida e simplesmente prejudicou talvez uma grande parte do meu sistema neurológico e simplesmente me fez ser um cara muito bom de um lado, mas também um cara destruído em outro lado. E nesse vídeo eu também vou te mostrar como é que foi toda essa situação, vou te contar toda essa história e vou te mostrar também o que eu aprendi com isso e onde isso também me fez ser grande, me fez ser campeão em relação a isso. Bom, quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, né? Para quem não sabe, hoje eu sou pai de 3 filhos e vou ter agora uma menina. Quando eu tinha 13 anos de idade, simplesmente eu morava em cima da casa dos meus avós, né? Então morava prima, primo, um monte de gente, saca? E simplesmente durante toda a minha infância, ali a partir dos meus 12 anos, acho que foi a partir dos 10, eu simplesmente tive muitos contatos íntimos com primas já bem mais velhas do que eu, né? Eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos, e minhas primas, elas tinham 22, 23, 26 anos, tá? E o que elas faziam em si, né? Elas basicamente, elas botavam os peitos para fora, elas simplesmente passavam a mão nas minhas partes íntimas, ela botava o seio para fora e falava para poder apertar. A primeira coisa que você pensa quando eu falo isso é a mesma coisa que eu sempre pensei. Nossa, que infância! Eu não gostaria de ter mudado absolutamente nada. Eu sei disso. De primeiro momento é extremamente legal, parece muito interessante, só que deixa eu te falar uma coisa. Apenas depois que eu fiquei acima dos meus 20 anos, eu fui entender o quanto isso foi prejudicial na minha vida. Por quê? Aos 13 anos foi a primeira vez que eu tive contato com pornografia, né? E desde então me tornei viciado nisso, viciado mesmo. E passei, sei lá, 13, 15 anos da minha vida simplesmente vivendo em prol de pornografia. A minha vida era muito difícil, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia focar em absolutamente nada. Eu tinha muito problema com inconsistência, nada do que eu fazia eu conseguia chegar até o final. E tudo isso por quê? Pornografia. E aí a gente vem assim, ah, meu Deus, ele tem TDAH. Na verdade, não. Na verdade, esse TDAH que a gente chama, que talvez, sei lá, talvez ele exista, talvez não exista, eu não sei como falar isso em si, porque eu não sou cientista, não sou, psicólogo. Mas a grande questão é que uma coisa que eu aprendi durante a minha vida inteira foi ter dopamina barata, dopamina rápida, né? Eu simplesmente fiquei atrás do peixe dourado. Eu sempre estive buscando ali aquela coisa que fosse me dar satisfação muito, muito rápido. E sim, teve um momento da minha vida que as coisas começaram a acontecer. Foi meados ali, dos 19 para os 20 anos de idade, onde eu estava num café com amigos meus, né? Era um amigo e uma amiga. E simplesmente estava fazendo um mastermind nosso, que a gente se reunia toda semana, né? Um dia para tomar um café. E eu lembro que ele falou exatamente assim para mim. Eu tinha 9 fontes de renda e eu não ganhava dinheiro de nenhuma dessas fontes. E ele virou para mim e falou assim, pô, Werneck, posso te falar uma parada, irmão? Eu te vejo fazer muita coisa na vida, mas sabe o que eu não te vejo fazer? Eu nunca te vi ficar pelo menos um ano fazendo uma coisa. E naquele dia eu lembro que eu me comprometi com ele por um ano a tocar uma agência de tráfego pago. E eu assinei meio que um contrato ali de pão e tal, eu comecei e simplesmente alguns meses depois eu já estava me casando. Um cara que eu sonhava casar, eu tinha 19 anos, sonhava casar, mas não tinha grana. Mais ou menos 6 meses depois eu estava casando com uma renda ali de R$8.500 por mês. E a minha vida mudou assim muito rápido e depois disso eu comecei a postar vídeo no YouTube, e vários de vocês me conheceram dessa época e tal. E mesmo assim eu não tinha largado a pornografia. Eu casei vendo pornografia. E sabe o que aconteceu durante todo esse período? Naquele sprint que eu dei de um ano, eu consegui ter muito resultado. Só que depois daquele um ano que eu tive resultado, eu caí de novo na dopamina barata. Eu caí novamente naquele ciclo interminável de o que Deus quer para a minha vida, o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, né? Aquela energia baixa de que você começa e simplesmente, nossa, parece que você quer fazer outra coisa e sempre querendo fazer outra coisa, e sempre querendo fazer outra coisa, fica 6 meses numa coisa, 90 dias numa, depois parte para outra, uma energia que você tem interminável, mas ao mesmo tempo, o mesmo nível de energia, o mesmo nível de inconsistência. Deixa eu te explicar uma coisa. As coisas só começaram a andar para mim internamente quando eu, de fato, comecei a dessexualizar meu cérebro. Como assim, Werneck? Literalmente, eu comecei a travar uma guerra com a pornografia.
Eu comecei, de fato, eu falei para as pessoas próximas a mim, para minha esposa, eu simplesmente compartilhei com amigos e comecei a procurar ajuda disso. Eu comecei a mudar meu linguajar, comecei a mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de olhar para as pessoas, comecei a me afastar do mal. Mais importante, comecei a ter relacionamento com Deus todos os dias pela manhã, né? E isso foi com tanta intensidade que é a ponto de, cara, só de passar na rua e uma mulher falar comigo, cumprimentar, eu já mantenho sempre o olhar nos olhos, ou então, sabe, desvio para que eu não caia novamente nessa coisa. E sabe o que aconteceu? Na sequência, a energia que parecia que tinha ido embora, ela começou a voltar. A confiança que parecia que não existia, como se fosse um defeito que eu precisava curar, ela simplesmente voltou. E as coisas voltaram a caminhar. E a dopamina que eu precisava de ir com muita velocidade se transformou em pensamentos de longo prazo. Pensamentos de adiar a recompensa momentânea para justamente conseguir ter coisas muito maiores no futuro. E isso é o que eu estou vivendo hoje. E olha que legal, as coisas foram melhorando, as coisas foram crescendo, as bênçãos voltaram a correr atrás de mim. Porque eu não sei se você sabe, a pornografia talvez seja uma forma de adultério, eu não sei. E isso destrói a sua alma, adoece a sua alma. E hoje, olhando da perspectiva de alguém que de fato venceu isso, e eu não vou dizer para você assim, venci e acabou. Não, isso é uma luta diária. Eu vou estar sempre... Tem duas vertentes. Tem a vertente da pessoa que é o ex-alcoólatra e tem a vertente da pessoa que foi curada. Eu prefiro acreditar na vertente de que eu fui curado, de que isso acabou para mim, saca? Porque todos os dias eu ajo como uma pessoa curada. Então eu não tenho mais problema com pornografia, porque todos os dias eu tenho a conduta de alguém que não tem problema com pornografia. Então se eu começar a viciar minha mente, não, eu sou um ex-pornografólogo, saca? Eu simplesmente penso que, cara, se eu ficar agindo dessa maneira, em algum momento eu vou cair, porque eu preciso mudar de dentro para fora. Um livro chamado Hábitos Atômicos, ele fala sobre isso. A mudança das camadas de identidade. Você começa a mudar a sua identidade para depois os seus hábitos internos mudarem. E isso veio depois de um forte impacto emocional na minha vida. Eu estou compartilhando esse vídeo com você porque eu sinto te dizer, a sua vida não vai andar. Talvez você até prospere, mas você vai ver pessoas exponencialmente na sua frente e você não entende o porquê que você trabalha, porquê que você tem melhores networks, porquê que você é muito mais esperto. Até botei um vídeo, né? Porquê que você é esperto, mas não é bem sucedido. Você é muito mais esperto, mas parece que para você não acontece. Deixa eu te explicar. Para que a gente possa prosperar na vida, existem princípios bíblicos, né? Até o Thiago Brunet fala sobre isso, que são princípios milenares, ele tem um livro disso. E os princípios milenares não têm nenhuma relação com Deus, não tem nenhuma relação com ser cristão, com ter religião ou aceitar Jesus, tem nada a ver com isso. Princípios milenares é o manual que a Bíblia tem, que aquele manual ele garante para você níveis de prosperidade, caso você siga aquilo. Por exemplo, um coração humilde herdará a terra, né? Os humildes herdarão a terra. Eles literalmente são os caras que governam toda a terra, são as pessoas humildes, de coração. E tem várias outras coisas. E sabe o que acontece? Você nunca, na sua vida, você vai conseguir atingir grandes níveis de resultado sendo um viciado em pornografia. Então, o primeiro passo, eu sinto te dizer que foi muito difícil para mim, você precisa se curar disso, você precisa adotar uma nova identidade. Eu te convido a fazer isso hoje, beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, por mais que seja às vezes vergonhoso, porque é constrangedor abrir uma parte tão íntima nossa assim, comenta aqui embaixo. Hoje eu deixo essa merda. Comenta aqui embaixo. Se compromete publicamente, porque ou você vai fazer isso hoje, amigo, ou você vai ter que fazer isso daqui a 20 anos, ou talvez você morra e nunca saiba o que é experimentar uma vida de exponencialidade. Tamo junto, Dan Werneck na casa, um beijão. Fui.